Oi, meus alunos, como estão? Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso trabalho e agora já ingressando no capítulo 3 do artigo científico de vocês. Já fizemos a introdução, já fizemos o referencial teórico e agora iremos dar início ao processo de metodologia. E a metodologia é o como foi realizado, como foi feito. E é uma forma de deixar o trabalho mais transparente. Então, a metodologia é entendida como um conjunto de etapas ordenadamente dispostas que você deve vencer na investigação de um fenômeno. Inclui a escolha do tema, o planejamento, a tabulação dos dados, as conclusões e depois a divulgação dos resultados, né? E aí a metodologia ela vem para que possa ser entendido qual foi o percurso utilizado, como o trabalho foi feito, né? Então, eu vou passar para vocês aqui algumas etapas da pesquisa, sendo que nem todos os trabalhos terão a mesma metodologia, logicamente, visto que são trabalhos diferentes, propostas diferentes e formas de pesquisas diferentes. Porém, algumas questões metodológicas, elas obrigatoriamente deverão estar em todos os trabalhos. Então, vamos lá, primeira coisa, as etapas da pesquisa. Nessa pesquisa, você deverá definir onde e como será realizada a pesquisa. A gente tem falado isso muito na sala, muito importante. O local, a aceitação desse local, as pessoas que vão participar dessa pesquisa, né? Mas nesse momento aqui agora, a gente precisa entender qual a diferença entre população e amostra. Então, a população é a totalidade dos indivíduos que possuem a mesma característica que serão pesquisados. E a amostra é a parte dessa população ou do universo. Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa na rede municipal de educação. Então, a minha população, vamos colocar assim hipoteticamente, são 200 professores. Mas eu vou entrevistar 200 professores? Não se faz necessário, até porque eu estou trabalhando apenas com a educação infantil. Então, dentro desses 200 professores, tem 100 que são da educação infantil, mas eu irei entrevistar 30. Então, significa que a minha população é 200, porém, a minha amostra, que é a parte desse universo, será de 30 professores. Então, a população é a totalidade e a amostra é a parte. Então, a escola tem 25 professores, é uma população. Foram entrevistados 18, é a amostra. Tem alunos que irão fazer o trabalho aí no Unifagog, que tem 2.000 alunos, a população, mas ele entrevistou 100, então 100 é a amostra, dividido entre esse tal curso, né? A rede municipal tem 50, eu entrevistei apenas as escolas centrais, são 15 professores, então essa é minha amostra. Agora, tem algumas questões que precisam ser identificadas. Por exemplo, a minha população são 20 professores. Eu entrevistei os 20, então não é a amostra. Eu entrevistei 100%, então a gente diz que isso é um censo, né? E quando eu for fazer uma pesquisa com uma criança, ou com duas professoras, ou com duas crianças específicos, eu tenho uma população, tá certo? Porque eu estou fazendo com todos os indivíduos que fazem parte desse trabalho científico. E aí eu tenho que relatar isso na minha metodologia, né? Então, estou dando um exemplo aqui de como isso poderia ser feito. Então, o trabalho será realizado com duas professoras na escola, uma da pública, outra da privada. Elas têm tantos anos, média de idade e tal, tem tantos anos que trabalha, formou nisso, fez pós-graduação disso, faz curso de aperfeiçoamento disso. Enfim, vocês vão pegar as principais informações para traçar essa população, tá certo? Então, obrigatoriamente, na metodologia, tem que escrever
a população e a amostra. E não deixem de escrever, porque se deixar de escrever, serão questionados na banca, tá bom? A coleta dos dados. Nessa etapa, você fará a pesquisa de campo propriamente dita, né? E aí eu coloco aqui, olha, para fazer pesquisa de campo, tem que ter paciência e persistência. Tem que cobrar, tem que cobrar. Porque nesse momento são vocês que estão precisando dessa informação, né? Então não pode desistir, porque manda pelo Google Formulário ou leva na casa da professora, aí demora a responder, mas não pode desistir não, tá? Tem que cobrar. A tabulação desses dados, né? Logicamente, vocês vão usar os recursos da informática, né? E se usarem, usei o Google Formulário, usei o Zoom, usei o Meet, usei o Excel, isso também deverá ser explicado na sua metodologia, tá bom? E aí agora a gente parte para uma parte que é a classificação da pesquisa embasada nos autores, tá, pessoal? Aqui, olha, eu vejo que aqui na metodologia vocês vão ter 3, 4, às vezes até 5 autores. E muito fácil de ter essa consulta, porque são muitos os livros de metodologia que tem nas bibliotecas virtuais do Unifagoc, tá bom? Então, a primeira, pesquisa bibliográfica, utiliza material já publicado, não é? Esse é muito de domínio de vocês, e aí eu ressalto, todos os estudos fazem uso do levantamento bibliográfico. Então, todo mundo vai ter essa classificação na sua metodologia, que será dedicado a isso um parágrafo. Agora, uma informação. Pesquisa básica, objetivo é gerar conhecimentos novos, úteis para o avanço da ciência. Logicamente, né? Vocês estão pesquisando, vocês estão inovando, vocês estão apurando conhecimento científico, mas nem sempre essa pesquisa será colocada em prática imediatamente. Você vai fazer um estudo que a escola, a instituição, ela pode usar ou não, mas é científico. Porém, ela não é de uma aplicação prática prevista. Vamos ao próximo aqui, que aí vocês vão conseguir diferenciar, que é a pesquisa aplicada, que o objetivo é gerar conhecimentos para aplicação prática. Então, olha só, eu coloquei o exemplo aqui, olha, desenvolvimento de um manual para os estágios da prefeitura. Eu vou fazer um trabalho, porque eu sei que tem uma dificuldade, os estagiários da prefeitura, eu vou desenvolver um trabalho, vou fazer um manual e esse manual vai ser aplicado. Então, a minha pesquisa é aplicada, tá certo? Eu vou trabalhar com um determinado aluno que tem uma síndrome ou um transtorno. Eu estou desenvolvendo uma atividade para ele. Assim que eu terminar o meu trabalho, o professor, o psicopedagogo vai utilizar. Então, a pesquisa é aplicada. Tá certo? Então, cada um de vocês terá que decidir, porque nenhuma pesquisa ela pode ser básica e aplicada. Ela pode ser bibliográfica e básica, bibliográfica e aplicada. Agora, básica e aplicada não. Cada um vai ter que definir o seu, tá bom? A pesquisa descritiva. Todos os trabalhos serão bibliográficos e descritivos, porque, como o próprio nome diz, visa descrever as características de determinada população. Nós já não entendemos lá? População, logicamente, amostra, né? Então, todo mundo vai ser descritiva, a gente vai aprimorar um pouco mais o conhecimento sobre isso. Estudo de caso, estudo profundo sobre uma determinada situação. Então, o estudo de caso, ele pode ser uma maneira que permite o detalhamento, maior conhecimento de uma situação. O próprio nome já diz, tá certo, pessoal? Olha, descritiva, vai descrever. Estudo de caso, ela vai estudar uma situação. Então, o seu objeto pode ser um indivíduo, pode ser um grupo, pode ser uma instituição, várias instituições, pode ser um comparativo entre as instituições. Então, aqui eu não vou afirmar 100%, mas a grande maioria dos trabalhos também serão bibliográfico, descritivo, estudo de caso, básica ou aplicada. A quantitativa é tudo que pode ser quantificado, tudo que pode ser traduzido em números. E a qualitativa, que é mais subjetiva, né? Não vai ter técnicas estatísticas. Você
tem uma pesquisa qualitativa, você não consegue usar o Excel, né? Então, uma é quantitativa, ligado aos números, a outra é a pesquisa qualitativa, ligado à escrita, ligado às expressões, ligado às opiniões, ok? E aí, a pesquisa qualitativa, existem vários métodos, né, que você pode usar, mas os mais usuais é a observação, a entrevista, o grupo focal, análise documental. E a quantitativa, o mais utilizado é o questionário, né? Então, além disso, pode ser ainda um enfoque misto, que quando você usa as duas, você usa qualitativa, usa quantitativa. O exemplo mais clássico é: apliquei um questionário para 20 professores e lá no final eu coloquei, deixa aqui a sua opinião. Então, eu tive o quantitativo, quando chegou na opinião, virou qualitativo, tá certo? Então, eu vou tabular os dados das questões fechadas, porém, a última questão, que é críticas e sugestões, a opinião e tal, aí eu vou fazer em forma de texto, porque eu não consigo colocar isso no Excel, tá bom? Então, vocês vão poder, né, ter a possibilidade de usar essas duas ferramentas, né? Então, é uma tendência grande, tá? Que isso aconteça, um complementa o outro. Eu faço um questionário, depois eu aplico uma entrevista. Então, todos os trabalhos, eles deverão ter uma dessas classificações. Ou ele é quali, ou ele é quanti, ou ele é quanti-quali, ou ele é quali-quanti, tá certo? Aqui também uma que será muito útil para vocês, que é a pesquisa documental, que pode ser dado como sendo uma investigação através da coleta de dados, de informações, de documentos já existentes. Pode ser documentos históricos, passados, ou documentos contemporâneos que a instituição está usando nesse momento, né? Então, por exemplo, a pessoa pode usar as planilhas do NAI para calcular a evasão. Então, a planilha do NAI é um documento do Unifagoc, mas que eu irei utilizar para fazer a minha pesquisa. Vocês podem usar o PPP da escola para analisar a participação da comunidade, né? Então, tem várias formas da gente usar a documentação. A pesquisação, concebida e realizada com estreita associação de uma resolução de um problema coletivo, olha só, de novo, o próprio nome, né? Pesquisa-ação. Ação é o verbo, é o fazer, é o acontecer, né? Então, os pesquisadores e participantes representativos da situação do problema estão envolvidos. Então, um exemplo que eu dei: participar de uma reunião de pais para resolver um determinado problema na escola. Planeja reunião, convoca os envolvidos, documenta isso, dá o parecer e conclui. Então, eu estou fazendo uma análise da participação dos pais no processo de ensino-aprendizagem dos alunos da escola tal. E eu vou medir isso através da reunião. Então, eu vou fazer uma reunião, quer dizer, vou fazer não, eu vou participar da reunião, vou estar presente na reunião, vou concluir, vou fazer acontecer. Uma outra possibilidade, né, é a pesquisa ex post facto, que é uma terminologia em latim, né, que significa que quando o experimento se realiza depois dos fatos, né, o pesquisador não tem controle sobre essas variáveis. Você não vai perguntar, você não vai investigar. Aquilo já aconteceu, você vai investigar se deu certo. Então, eu coloco um exemplo aqui: avaliação dos resultados do IDEB. O trabalho com os alunos já foi feito, a prova já foi realizada, os resultados já foram publicados no site do MEC, então eu vou fazer uma análise para ações futuras, ok? E aí, para fechar, toda a metodologia de vocês terá essa classificação aqui, ó: a unidade empírica de análise, o local, tá certo? Onde está sendo realizado, se for realizado em clínica ou com determinado aluno, vocês vão explicar as características desses alunos, podendo ou não colocar um nome verdadeiro ou um nome fictício, né? Ou uma criança do sexo feminino com idade de 10 anos. Isso também pode acontecer com professores que não queiram que o nome aparecer o cargo e não o nome. Quanto aos fins, descritiva, básica ou aplicada. Quanto aos meios, bibliográfica, estudo de caso, quantitativo, qualitativo, documental, pesquisação e ex post facto. E a população e ou amostra, né?
e o período de realização e a forma de tratamento dos dados, tá certo? Então, para a gente começar a desenvolver a metodologia, vocês precisam entender isso e, à medida que vocês forem ouvindo o vídeo, vendo os slides, sempre pensando na situação de vocês. Façam um roteiro básico das classificações que tem a sua pesquisa, para depois pesquisar os melhores autores e começar a desenvolver o texto, tá bom? Tamo junto, qualquer coisa a gente vai tirando as dúvidas aí, tá certo? Obrigada pela atenção e participação de vocês. Beijo, beijo.